Conor McGregor disse que pretende deixar a categoria dos leves e que seu futuro vai ser nos meio-médios, categoria até 77 quilos, onde ele vai tentar um terceiro cinturão enfrentando o campeão de lá, Kamaru Usman. Só que querer e poder são coisas diferentes. Confiança e determinação o Conor McGregor sempre teve, mas será que realmente ele consegue bater de frente com os monstros que habitam a categoria até 77 quilos? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Só que antes de começar eu queria deixar uma coisa bem clara. Sim, eu sei que Conor McGregor já lutou nos meio-médios, só que a versão do irlandês que veremos contra o Kamaru Usman será diferente daquela que enfrentou Nate Diaz e Donald Cerrone. E eu vou explicar o porquê. Naquelas lutas, o Conor McGregor não era um meio-médio legítimo. Tudo que ele fez para bater os 77 quilos foi simplesmente tirar o corte de peso e subir na balança com seu peso natural. Ou seja, basicamente Conor McGregor era um peso leve lutando sem fazer o corte de peso. Mas agora vai ser diferente, pois o irlandês está claramente mais pesado e mais forte do que antes. Ele mesmo já disse que atualmente passou dos 86 quilos, o que significa que agora ele vai precisar fazer um corte de peso específico para a categoria dos meio-médios. E eu vou explicar as mudanças que isso pode trazer. Durante o corte de peso na semana da luta, o lutador passa por um processo de desidratação, perder muito líquido para baixar o peso e atingir o limite da categoria que ele quer lutar. Ele faz esse processo, sobe na balança no dia da pesagem, registra o peso e aí, em seguida, ele inicia um novo processo, a recuperação de peso, ou em outras palavras, a reidratação. Com isso, ele recupera parte daquele peso que foi perdido com a desidratação e no dia da luta ele vai estar mais pesado do que no dia da pesagem. Nas lutas contra Nate Diaz e Donald Cerrone, McGregor lutava com seu peso natural. Esse era o mesmo peso que ele tinha antes da luta, na pesagem e dentro do octógono, porque ele não precisou fazer a desidratação e nem a recuperação. Mas agora que o McGregor está mais pesado, ele vai ter que fazer o corte de peso para os meio-médios e também a recuperação desse peso após a pesagem. Ou seja, nesse novo corte de peso, baseado na porcentagem de quilos que o McGregor costuma ganhar com a recuperação, ele vai estar pesando cerca de 84 quilos no dia da luta, números que são parecidos com o próprio Kamaru Usman. Isso significa que no dia da luta o Conor McGregor vai estar mais forte e mais pesado do que nunca. Resumindo, a versão do Conor McGregor que vamos usar nesse vídeo para enfrentar os lutadores dos meio-médios vai ser uma versão que ainda não vimos lutar. Uma versão mais forte, mais pesada, mas que ainda mantém o QI de luta e o nível técnico de antes. Em outras palavras, é um Conor McGregor GG que ainda vai estrear no octógono. Enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos colocar agora Conor McGregor contra os melhores lutadores da categoria dos meio-médios. Começando por ele, Jorge Masvidal, uma luta que seria muito interessante e que com certeza renderia rios e rios de dinheiro com as vendas de pay-per-view, até porque são duas das maiores estrelas que o UFC tem atualmente. Só que infelizmente estamos falando de um Jorge Masvidal de 38 anos de idade que já não vive mais o auge de sua carreira e vem de 3 derrotas seguidas. Se fosse o Masvidal lá de 2019, quando ele nocauteou Darren Till, Ben Askren, fez aquela luta contra o Nate Diaz, aí sim seria uma luta bem mais competitiva. Mas de qualquer forma, tanto lá atrás quanto hoje em dia, eu acredito que o Conor McGregor seria o favorito. Acontece que a trocação do irlandês é muito mais polida e técnica do que a do Masvidal, e considerando que essa luta muito provavelmente seria inteiramente disputada em pé, eu acredito que McGregor sairia vencedor, principalmente agora que o Masvidal já não está mais em seu auge. Só que agora vamos falar de um striker que é mais técnico e poderia vencer McGregor em sua própria especialidade. E eu tô falando, claro, de Stephen Wonderboy Thompson. Apesar de não viver mais o auge de sua carreira, o Thompson ainda é um dos strikers mais habilidosos e técnicos de todo o plantel do UFC, talvez até de toda a história do UFC. E ia ser muito interessante ver esses dois lutando, Conor colocando em prática seu karatê e enfrentando um verdadeiro mestre dessa arte marcial. Seria um jogo de xadrez humano muito interessante de se assistir, mas ainda acho que o Stephen Thompson sairia vencedor. Belal Muhammad. Eu vou ser sincero, eu não dava muito crédito ao Belal Muhammad, não acreditava muito no potencial dele. Só que depois da luta dele contra o Stephen Thompson,
eu mudei completamente de ideia. Se o palestino conseguir colocar o McGregor para baixo e impor aquela mesma pressão que ele colocou no Thompson, eu não acho que o irlandês conseguiria suportar. Mas lógico que para conseguir colocar o McGregor para baixo, ele teria que lidar com a trocação do irlandês por alguns minutos. Tempo esse que poderia ser muito bem aproveitado pelo McGregor para tentar achar uma brecha e conseguir o nocaute. Mas eu ainda acho que o palestino conseguiria achar a vitória. Seria uma luta competitiva, dura, mas acho que o Belal Muhammad venceria Conor McGregor. Vicente Luque, outro que poderia complicar as coisas para o irlandês em pé, só que ainda assim o brasileiro tem um sério defeito que poderia ser muito bem explorado pelo irlandês. A defesa dele é muito aberta, ele sempre engole mais golpes do que deveria. E a gente está falando de Conor McGregor, que é referência quando o assunto é precisão de golpes. Com certeza ele ia aproveitar essas brechas na defesa do Vicente Luque e talvez até conseguir um nocaute técnico acumulando danos no rosto do brasileiro. Então sim, acredito que Conor McGregor conseguiria vencer Vicente Luque. E eu vou ser bem direto agora. Leon Edwards seria favorito contra Conor McGregor. É um cara muito completo, muito tático e muito bom em todas as áreas. Porém, uma coisa que eu observo muito nas lutas do Edwards, principalmente quando ele está vencendo com larga margem, é que chega o momento da luta em que ele entra em uma espécie de zona de conforto. Ele meio que abaixa a guarda, sabe que a luta está garantida na pontuação e por isso ele acaba só cozinhando o tempo ali para poder levar a vitória por pontos. A luta contra o Nate Diaz, por exemplo, o Edwards estava vencendo por 4-0 indo para o 5º round. E aí ele acabou entrando nessa zona de conforto, o Nate Diaz aproveitou a soberba e encaixou um diretaço que quase nocauteou o inglês. O meu ponto é, se o Conor McGregor conseguir chegar até essa zona de conforto, ele teria uma pequena chance de conseguir nocautear o Edwards. Mas como é uma chance muito remota, eu ainda acho que o Leon Edwards seria o vencedor e o franco favorito para esse combate. E agora, antes de prosseguir, eu queria incluir um nome na lista: Khamzat Chimaev, o monstro em ascensão. Por mais que eu ainda queira ver ele se testando contra os tops da categoria, pelo que eu vi, eu acho que ele seria sim favorito contra o Conor McGregor. Não acho que ele ia passar o carro, finalizar no primeiro round como ele tem feito com seus adversários, mas acho que ele tem o suficiente para vencer o irlandês. A pressão dele, a força que ele tem na luta agarrada e o controle no chão, acho que são coisas que o McGregor não conseguiria aguentar. Acho inclusive que o Chimaev ia conseguir a finalização. E fiquem de olho, porque se o irlandês realmente subir para a categoria dos meio-médios, pode ser que essa luta realmente acabe saindo do papel. E agora chegamos na grande trindade da categoria dos meio-médios: Gilbert Durinho, Colby Covington e Kamaru Usman. E eu vou ser direto mais uma vez. Todos eles engolem Conor McGregor. Eu não vejo como o irlandês conseguiria vencer um desses três. E eu vejo as três lutas acabando de maneira similar. O Conor sendo engolido pela pressão dos três, que iriam utilizar a luta agarrada para drenar o tanque de combustível do McGregor, e quando ele fica com o tanque vazio, a gente sabe o que acontece: ele acaba se entregando. E aí, lá pro 4º round, quando o McGregor estivesse totalmente cansado, eu acho que os três conseguiriam nocautear ou finalizar o irlandês. Não tem jeito, não vejo Conor aguentando a pressão dos três, nem em pé. Usman e Durinho têm chumbo nas mãos e Covington parece uma metralhadora de socos, que sempre anda pra frente e pressiona. Lógico que, tecnicamente falando, a trocação do irlandês é superior ao dos três. Só que a ameaça de quedas por parte do Colby, do Durinho e do Usman abrem brechas na luta em pé. Foi assim, inclusive, que o próprio Khabib deu um knockdown no Conor, que estava com as mãos baixas para defender a queda e acabou ficando vulnerável para o overhand de direita. Focando agora na luta que deve acontecer: Usman contra McGregor. O nigeriano é maior, mais forte, tem mais envergadura e, como eu disse, tem um estilo que não casa com o irlandês. Ele é muito bom na luta agarrada, consegue manter o jogo por 5 rounds completos e é muito pragmático, não corre riscos e, se for necessário, ele faz uma luta chata, mas segue o plano do início ao fim. Ainda assim, se essa luta sair do papel, eu acho que o Usman vai ser mais ousado do que de costume. Acho que durante a luta ele vai focar em cansar o Conor McGregor e aí, quando chegar lá pro 4º round, quando o irlandês estiver totalmente cansado, ele vai partir para a luta em pé e vai tentar nocautear o irlandês
na trocação, fechando assim com chave de ouro uma das vitórias mais importantes de sua carreira. Enfim, pessoal, lembrando que tudo isso aqui é teoria e opinião minha. Ainda tem outras questões que precisam ser respondidas na prática. Será que o McGregor vai voltar bem daquela lesão que ele sofreu pro Dustin Poirier? Será que a mudança de peso vai fazer bem a ele? Porque por um lado, ficando mais forte e mais pesado, o poder de nocaute dele aumenta. Só que ao mesmo tempo, ele também pode perder velocidade e acabar cansando mais rápido. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai ver no dia da luta. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.